Bom dia, Aline do canal Bourgogne, esse canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E o vídeo de hoje, então, eu vou abordar as questões que vão servir para vocês prepararem a viagem de vocês até a Borgonha, né? Viajar é uma delícia, eu adoro, mas o melhor de viajar é preparar a viagem, né? Aquela expectativa. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que maneira, o que eu vou encontrar. Então, a primeira questão ela é bem frequente é tranquilo dirigir pela Europa? Eu vou falar pela França, sim, é bem tranquilo. Então tem muita gente que desce em Paris e prefere vir de carro de Paris até Bonn ou de Paris até Dijon, por exemplo. Então vem pela autoestrada ou mesmo pelas estradinhas pequenas, passando pelos vilarejinhos. É super tranquilo, não tem perigo nenhum. O carro, né? Se vocês quiserem sair de Dijon e de Bonn, se vocês quiserem fazer então a rota dos vinhos, o carro é necessário. Não dá para fazer de trem, né? É necessário. O que dá para fazer de trem é ir de Bonn a Dijon, Dijon a Bonn, enfim, aí é mais fácil. Mas para fazer a rota dos vinhos, né? Porque nós falamos que Bonn é a capital dos vinhos da Borgonha, mas muitas vinícolas estão nos vilarejinhos ao redor de Bonn, né? Então na parte norte e na parte sul. Na Côte de Bonne, na Côte de Nuits, como eu falei lá no meu primeiro vídeo. Então, o carro vai ser necessário ou um motorista, então, que possa levar vocês, né, até as vinícolas. Outra questão, se eu vier de carro, né, eu consigo estacionar em Bonn, em Dijon? Dependendo do hotel que vocês ficarem, eles vão ter estacionamento, né? E se não, a cidade tem o que nós chamamos de parking, ou seja, os estacionamentos, né? Tem os pagos e os gratuitos. Em Dijon eu acho que praticamente todos são pagos. Em Bonn tem um pouco ainda que são gratuitos, outros são pagos. E ainda dá para estacionar na rua. Na rua tem que ficar atento, porque tem zona que não paga e tem zona então que nós falamos que tem um parquímetro, né? Que vai ser pago então até sábado, mais ou menos umas 18 horas. Entre meio-dia e 14 horas não é pago, não precisa colocar o ticket. E de domingo então é gratuito. Mas outra questão, o que está aberto aos domingos, né? Quem me segue já um pouquinho no Instagram, quem tem acompanhado então o meu trabalho por aqui pelo YouTube, sabe que domingo na Borgonha é complicado, porque muitas vinícolas autênticas estão fechadas, muitos restaurantes também estão fechados. Sim, a maioria dos restaurantes, seja estrelado ou não, eles estão fechados, então eu acredito que o domingo, eu sempre sugiro, tira aquele dia então para viajar, ou seja, se você vai mudar de região, para viajar, né, porque é mais fácil talvez, ou se não, se vocês forem ficar, por exemplo, em Bonn, o que se estaria aberto, por exemplo? Eu fiz uma listinha de alguns restaurantes que eu indico, que está aberto, pus lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui, vocês... Mas a maioria dos restaurantes estão fechados, as vinícolas também. Os museus estão abertos, então, por exemplo, no caso, o Hospice de Bonn, ele está aberto aos domingos. No caso de Dijon, por exemplo, o Museu de Belas Artes, que é maravilhoso, tem que conhecer, né? Ele é o segundo, praticamente, da França, o primeiro é o Louvre, e o Museu de Belas Artes de Dijon, ele foi todo reformado, todo restaurado, maravilhoso, ele também está aberto aos domingos. Enfim. E se vocês tiverem que ficar o domingo na região, então utilizar para fazer experiências. Por exemplo, um passeio com bicicleta, pode ser guiado, né, um passeio de bicicleta, o passeio de balão para quem tem vontade, que é maravilhoso, ver todo aquele vinhedo lá de cima. Enfim, tirar o dia, então realmente se você está mais dias aqui, para ficar tranquilo, aproveitando. Dependendo da época que vocês vierem, existe alguns programinhas, seja em Bonn, seja em Dijon, por exemplo. Em Bonn tem um programa que chama Piquenique dos Chefs, onde eles ficam num parque de Bonn. Cada domingo é um chefe, então, que propõe um almoço bem gostoso, já que os restaurantes são fechados. E em Dijon, na Place des Halles, ou seja, onde tem o mercado coberto, aos domingos tem o brunch, né? Que cada restaurante, então, vai propor o seu brunch. É melhor reservar, mas... isso vai depender da época, normalmente é de maio a setembro, tá? Então entre a primavera e o verão. Ainda em relação aos restaurantes, né? O ideal é sempre reservar, tá? O ideal é sempre reservar porque normalmente eles fazem um serviço, no máximo 2 serviços, então normalmente vocês podem chegar das 7, né? E o último prazo até as 21.
Mas o ideal é reservar, assim você não tem espera e não tem o risco deles falarem, não dá para almoçar, porque eles vão falar sem dó. Se tiver cheio, eles vão falar, não dá, pas possível, né? Então, para isso não acontecer, já reserva. Próxima pergunta. A questão da gorjeta quando vocês vão almoçar ou jantar em algum local. Aqui, quando vocês vão em algum restaurante, eles não estão esperando a gorjeta. Se vocês quiserem dar, porque vocês gostaram do serviço, enfim, porque vocês tiveram uma atenção especial, ou simplesmente porque vocês gostarem e querem dar, ok, não é feio, não tem problema nenhum. Mas, se vocês também não derem, né, enfim, não tem problema nenhum, eles não estão contando com isso, eles não estão esperando isso, tá? Então não vai ficar chato, não vai ficar feio. Isso é bem ao critério de cada um, tá? Então, fica aí, então, a dica em relação aos restaurantes. Em relação, então, agora aos táxis, né? Então, tem gente que acaba chegando de trem, mas precisa de um táxi por causa das malas, enfim. Às vezes, a estação em Bonn não é ela nem é longe do centrinho, mas realmente com mala é meio complicado, né? Se tá com muita mala é meio complicado. O táxi é uma coisa também que é importante meio que reservar, né? É importante já se projetar. Porque vocês podem descer da estação e o táxi está lá paradinho, mas muitas vezes não está. Muitas vezes, então, o legal é alguém já agendar para você, né? Deixar, olha, meu trem vai chegar a tal hora e eu vou precisar de alguém, então, para me buscar na estação, porque nem sempre o táxi está paradinho. De domingo também são poucos, se você precisa ir para Dijon, né? Porque tem muita gente que acaba se hospedando em Bonn e indo para Dijon, então, de táxi, enfim, ou com um motorista particular. Então, tudo isso é melhor deixar agendado. De última hora dá para conseguir? Às vezes dá, mas às vezes tem algum evento na região, enfim, nem sempre é garantido. Então, se vocês vão precisar desse serviço, seja de táxi, seja de um motorista, e principalmente se vocês estiverem com mala, deixa já isso agendadinho. Tem que ser um carro, então que possa caber todas essas malas. Então, isso é um ponto que tem que deixar bem organizado. Tem gente que vem com motorista desde Paris, ok? Enfim, cada um pode formular como quer. O importante só é se projetar, né? Deixar programadinho, porque nem sempre então um táxi está lá disponível para vocês. Outra questão, a questão das degustações. As degustações, elas são pagas? Normalmente sim, né? Eu quando eu dou assessoria, eu sempre falo, elas são pagas. Eu não gosto de dar um valor fixo, porque isso vai depender de cada produtor. Eu falo, vocês acertam diretamente lá com o produtor, mas elas podem ir de 5 euros a 20, 25, dependendo do que vocês querem, se vocês querem algo especial, enfim. Né? É possível só degustar Grand Cru? Normalmente não. Normalmente o produtor ele vai começar do Bourgogne. Para quem já viu meu vídeo, meu segundo vídeo lá sobre as classificações vai entender. Então ele vai mostrar toda a nomenclatura que nós chamamos de appellation, né? Porque exatamente ele quer mostrar o trabalho e faz sentido, porque para eu ter um padrão de comparação eu preciso começar a degustar, né, do meu vinho mais simples até o mais complexo. Então isso faz sentido. E além disso, então, as degustações, né, elas são pagas e às vezes o produtor ele acaba não cobrando, porque, enfim, por uma série de razões. Ou porque você comprou, ou às vezes não é nem por isso, é porque, enfim, é o momento, ele acabou não cobrando. Mas a gente tem que entender que não é excessivo, né? Na verdade, eles vão cobrar por pessoa que degustar, se for um produtor autêntico, né? É só por pessoa que degustar. E, na verdade, é o tempo dele, né? Eu falo, mas eu compro uma garrafa. Mas, às vezes, você vai comprar uma garrafa que não pagou o tempo dele. Outra pergunta que sempre vem à tona, nas vinícolas vai ter uma mesa com embutido, com queijo? Não. Aqui nas degustações, normalmente as vinícolas, elas vão propor o vinho, né? Um vinho, vocês vão degustar vinho. Normalmente não tem embutido, não tem nada acompanhando. Mas eu posso levar um queijo? Pode, vocês podem. Muitas vezes quando eu dou assessoria, sim, eles levam um queijinho, tal, um pão. Pode, mas porque a vinícola ela produz vinho, né? Ela não tá lá, quem já esteve aqui comigo sabe, a vinícola ela não tá
ela não está esperando, vocês vão ver realmente o dia a dia da vinícola, né? Então, se é na época da colheita, muitas vezes vocês podem ver as caixas de uva chegando, às vezes vocês vão ver ela engarrafando. Nem eu mesmo sei o que nós vamos encontrar às vezes, porque é o dia a dia, então é a vida da vinícola. Então por isso que não vai ter embutido, uma ou outra vai propor uma gougère, que eu falo que é o pãozinho de queijo da Borgonha, né, que é feito à base de queijo comté. Então, essa vai ser o autêntico, então normalmente não tem nada. Vocês vão ver o dia a dia, o cotidiano. Mas eu acho que quando vocês vêm pra cá, é exatamente essa experiência que vocês querem ter.